Gateiros e gateiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a doutora Juliana Damasceno, bióloga, mestre e doutora em psicobiologia, e aqui no nosso canal a gente fala sobre comportamento e bem-estar de gatos. O tema de hoje é polêmico e todos os gateiros alguma vez já passaram por alguma dificuldade com isso, que é remédio e gatos. Como tornar esta situação menos desagradável e desesperadora para gatos e humanos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, estou aqui para simplificar e tornar possível e menos estressante tanto para tutores quanto para os seus felinos a hora da medicação, que muita gente sofre com essa situação. Bom, pessoal, vamos primeiro imaginar um cenário do porquê que é tão difícil dar remédio para um gato. São algumas situações que contribuem para essa dificuldade. Primeiro, a manipulação. Conter o gato, segurar ele, já é algo que é aversivo para os gatos. A maioria dos gatos nem gostam de colo na hora do carinho, que dirá para ter a sua cabeça segurada, sua boca aberta e algo com um gosto ruim, forçado. Portanto, essa manipulação da contenção já é algo muito desagradável. Segundo, a manipulação da boca. Todos os gatos têm muita sensibilidade na boca. Eles não têm as mesmas terminações nervosas que nós temos. Por exemplo, o canino de um gato tem terminações específicas para a força que ele vai impor quando ele caça. Então, a sensibilidade é diferente da nossa e nós não manipulamos com frequência a boca dos nossos gatos, então eles não estão habituados com esse tipo de toque, algo que é invasivo para eles. E terceiro, os gatos são animais muito seletivos em relação a odores e sabores. E remédio tem um cheiro e um sabor desagradável na maioria das vezes. Então são 3 fatores em combinação e mais o desespero do tutor envolvido que já vai trazendo sinais de alerta para o gato de que tem alguma coisa errada acontecendo. Nós somos uma ponte de segurança para os nossos gatos. Se a gente ritualiza muito o momento da medicação, se a gente já começa a sofrer antecipadamente e prepara muito armando o circo para aquilo acontecer, esses sinais de algo estranho que vai acontecer no ambiente já deixa o gato em sistema de alerta. Quando a gente também faz expressões faciais, de preocupação, entonações de voz, a gente também já alerta o nosso gato de que algo ruim vai acontecer. Então, se a gente pensa que tudo isso já pode antecipar o estresse do gato no momento de ser contido, ele vai estar já mais estressado ainda. E se conter é algo que estressa no geral, o que a gente precisa pensar? Que quanto menos ritualizado e menos contenção tiver neste momento, melhor. Aí vocês falam pra mim, mas você diz como se fosse fácil. Se fosse fácil, eu ia ali abrir a boca do meu gato, colocar o remédio e pronto. Tem que ser fácil neste nível. Então a gente precisa caminhar para que a gente contenha o gato o menos possível e para que o momento de abrir a boca do gato e colocar o remédio lá dentro seja o mais breve possível. E ainda, para que a experiência com esse momento não seja desagradável, o ideal é a gente trazer elementos, recursos que sejam positivos para esses gatos, fazerem uma associação de um momento prazeroso e não de um momento desconfortável, como o fato de ter a boca manipulada e o gosto ruim que aquela medicação pode conter. Hoje em dia, a medicina felina está evoluindo muito e nós já temos várias medicações que são palatáveis. Então, quando o seu médico veterinário prescrever a medicação, já converse com ele sobre a possibilidade daquele medicamento ser um medicamento palatável ou ainda se há a possibilidade daquela medicação ser manipulada. E aí, várias farmácias de manipulações hoje em dia já têm formas de manipulações com gosto e elas podem inclusive
inclusive enviar previamente para sua casa os palatabilizantes, os tipos de sabores que aquela farmácia contém, para que você oferte para o seu gatinho, para você verificar quais são as preferências dele e aí mandar manipular aquela medicação com aquele gosto. É claro que tem medicações que vão ter o gosto muito acentuado, amargo, então às vezes não vai adiantar a gente manipular com gosto. Na minha opinião e experiência, qual é a melhor forma da medicação? Qual é a melhor forma a gente fazer com que o remédio seja inteiramente ofertado para o gato, ou seja, que ele ingira toda aquela medicação na dosagem que ele precisa de acordo com o prescrito e que a manipulação é mais fácil. Na minha opinião e experiência, muitas vezes pode ser o que todo mundo mais teme, que é o comprimido ou a cápsula, que são aqueles que vão ter menos gosto ruim para o gato. A cápsula melhor ainda. Quando a medicação é de cápsula, ela escorrega mais facilmente para o gatinho e ela não tem gosto. Então a tendência da experiência ser menos impactante e eu conseguir fazer com que essa experiência seja o menos estressante possível, melhor. Porque se eu associar a algo bom, principalmente algo com gosto bom naquela situação, eu consigo que o gato tenha uma experiência o menos impactante possível no seu bem-estar. Então nós temos a dica de que a ritualização, ou seja, eu ir lá, pegar um remédio, ficar preocupada, e aí um tutor segura, o outro dá, tudo isso gera mais estresse para essa situação. Quanto mais eu demoro para fazer a manipulação do gato e a oferta e realmente adicionar o remédio na boquinha do gato, mais estressante vai ser essa situação. Então o que eu começo a pensar? Bom, o meu gato vai ser manipulado, certo? Ele vai ser manipulado aonde? Na cabeça e na boquinha. Quem me acompanha já sabe que eu não acordo o gatinho e que a gente não deve acordar eles nos momentos de descanso. Então eu vou pegar aqui a minha Leona, que é a minha ajudante, para mostrar para vocês como a gente faz isso da medicação. Com vocês, a Leona, minha ajudante, em muitas aulas e cursos. Vamos lá. Eu vou precisar manipular essa região aqui da Leona para dar o remédio, certo? Como é a forma ideal de eu manipular a cabeça do gatinho para eu colocar a medicação? Então vamos lá, eu vou apoiar a Leona aqui para vocês verem. Eu sempre vou encaixar esse meu dedo, ou o indicador, ou o dedo médio, em um dos lados da cabecinha, bem aqui na mandíbula do gatinho. E o dedão do outro lado da mandíbula. Então eu vou sempre encaixar a minha mão aqui, sem fazer força. Eu só vou encaixar a minha mão aqui na mandíbula, um dedo de cada lado. E eu vou levantar a boquinha do gato. Quando eu faço esse movimento, tem alguns gatinhos que já até abrem a boca. Para que o gato aceite essa manipulação aqui, ele precisa estar acostumado a receber toque. Se seu gato já é um gatinho que é de difícil toque, ele já é um gato que não recebe muito bem o toque, a gente precisa começar daí. A gente precisa fazer uma dessensibilização ao toque com ele. Então, em uma outra situação na qual ele não vai receber uma medicação, a gente vai começar a fazer com que ele se acostume a receber toques nessa área enquanto ele se alimenta de um alimento favorito, por exemplo, e sempre vai ser menos... Oi, Mavi! E sempre vai ser menos aversivo para o gatinho, menos incômodo, quando a gente não está de frente para ele. O ideal é sempre a gente estar do ladinho dele, para ele começar a receber esse toque. E aí, enquanto ele tem uma atividade positiva, que pode ser uma brincadeira ou um alimento favorito, a gente vai ensinando ele a receber o toque. E aí, aos poucos, ao longo de sessões que esse toque vai funcionando, a gente vai começando a fazer essa movimentação de erguer a cabecinha dele, para ele ir acostumando com esse tipo de manipulação. O objetivo para a gente dar remédio para o gato é com que a situação seja o mais rápida possível, com menos contenção e que ele tenha algo positivo para ele associar este momento.
A gente pode usar um alimento, a gente pode utilizar brincadeira, o que para aquele gato for mais valioso. O ideal é a gente utilizar recompensas que sejam valiosas. E uma dica muito importante é que essa recompensa não seja ofertada somente no fim da medicação. Eu dou a medicação e aí depois eu recompenso. O ideal é este gato estar em um momento positivo e em uma pequena parte deste momento positivo há essa manipulação rápida e ele volta a ter um momento positivo novamente. Então pode ser carinho, e eu vou lá com o comprimido aqui no meu dedinho, ergo a cabeça do gatinho, venho aqui no cantinho ou aqui na frente, com a mesma mão que eu estou com o comprimido, eu abro a boca do gatinho, coloco o comprimido lá no fundo e empurro o comprimido. Isso é muito rápido. Quanto mais a gente pega a prática, mais essa manipulação fica fácil. E a gente pode ir treinando com um bichinho de pelúcia, a gente pode ir treinando o movimento. É importante a gente identificar que a gente precisa estar calmo para fazer isso. Então, quanto mais calma você tiver, mais tranquilo vai ser. Uma outra forma que ajuda você a realizar essa manipulação, se você estiver sozinho, é encaixar o gatinho no seu colo. Assim como nesse vídeo. A gente também consegue ter uma maior segurança do gatinho quando a gente tem o apoio do nosso colo. Ou seja, eu não recomendo a gente conter o gato. Quanto menos manipulado, menos estressante vai ser essa situação. Então, o que eu posso utilizar como positivo no momento de ofertar o remédio para o gato? Eu posso ter uma raçãozinha diferente para dar para ele antes e após a medicação. Eu posso estar brincando. Se o gatinho gosta de carinho, pode ser carinho. Eu posso estar escovando. Vai ser aquilo que é mais valioso para o gatinho. Eu não recomendo a gente colocar o remédio no alimento favorito, por quê? Muitas pessoas falam, coloca o remédio no sachê. Por que a gente não deve fazer isso? O gato tem aquela seletividade no paladar muito grande. Se ele sente um gosto ruim no sachê, ele pode vir a não querer mais comer o sachê. Então, ao invés do sachê que era bom trazer um benefício para ele tomar a medicação, eu posso ter o contrário, o gatinho não aceitando mais aquele alimento. Então, por isso que é importante a gente ter isso acontecendo entre a situação e não com a situação do recurso positivo, no caso, né? Então, eu posso ter o sachê, mas ele tá comendo o sachê, aí eu dou o remédio e aí ele volta a comer o sachê. Isso pode acontecer, tá? Uma outra dica é, não deixe o remédio lá guardado dentro do armário para você ir lá fazer o barulho do remédio, que o gato já vai estar ligado em todos esses sinalizadores ambientais. Já deixa o remédio com você ali na sua mão e, inclusive, associe o chamado, associe o barulho. Às vezes eu chacoalho até, junto. Ou eu faço aqui, olha como já sabem, Às vezes eu faço aqui, e aqui junto para eles associarem as duas coisas. Muitas vezes eu dou pro gatinho cheirar a cápsula e aí ele cheira a raçãozinha diferente. Essa raçãozinha diferente pode ser um petisco ou pode ser uma ração análoga que você fornece, só que de um saborzinho diferente, que pro gato vai ter o valor como se fosse um petisco. Assim a gente não interfere na dieta dele. Então, comprimido e petisquinho na mão, a gente vai fazer o quê? Atrair o gatinho, brincar com ele, ofertar o alimento favorito, fazer a manipulação de colocar o comprimido na boca e depois ofertar novamente o alimento favorito. Ou a gente pode fazer essa sequência com uma brincadeira, com a escovação, com carinho. Esse é o objetivo final. Quando o remédio é líquido, a gente vai colocar a seringa aqui no cantinho da boca e a gente vai apertando devagarzinho para que não seja. Se a gente injeta muito rápido o líquido, o gatinho pode se engasgar e aí ele vai começar a regurgitar aquele remédio porque ele sente o gosto ruim. Então, quando é líquido, a gente vai bem devagarzinho e aí a gente, quando é líquido, precisa segurar mais tempo a cabeça do gatinho para cima, que é um pouco mais incômodo. Por isso, eu sou sempre a favor da cápsula ou do comprimido, porque é mais rápido, mais prático e a gente tem sempre a garantia que o gatinho tomou a dosagem ideal que ele precisava tomar com aquela medicação. Bom, essas são
algumas dicas, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês têm mais dúvida, conta pra mim aqui nos comentários. A gente pode fazer mais conteúdo sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo!